Já ouviu falar de gravidez psicológica? A Lívia, que é personagem da Lucy Ramos na novela das 6, Amor Perfeito, passou por isso. Ela queria muito ser mãe e descobriu em um exame que, mesmo tendo ali os sintomas, não estava grávida. E olha só o que a Lucy contou pra gente. Vamos chamar esse vídeo. Então, e assim, eu fui pega de surpresa, na verdade. Eu sabia que a minha personagem, ela tinha muito esse desejo de ser mãe, mas que ela queria ter muitos filhos e que com o casamento ela não podia ter, né? Com a junção dos dois, não podia ter filhos e conseguiu adotar o Tobias. Então ela estava muito feliz, ela é uma mãezona, ela cuida, ela e tudo mais. E aí, de repente, ela se depara. Aí eu fiquei sabendo da gravidez psicológica, eu falei, meu Deus, que situação, que dureza. Mas ao mesmo tempo, quando a gente traz esse tipo de tema para a novela, é uma reflexão que se levanta, né? É um assunto muito delicado, muito sensível, e muitas mulheres passam por isso, se passava antes e passa hoje também, que isso independe da época. Claro que hoje a gente consegue identificar com mais facilidade, a fazer um exame, a fazer um teste, que antes não tinha, né? Tanto que quando a Lívia foi ao médico, o médico falou que ela estava com todos os sintomas, e sim, era possível que ela tivesse grávida, mas, né, ele não falou com toda certeza, porque naquela época não tinha como afirmar. E aí depois viu que não, que era psicológico, e ela ficou muito feliz. É um assunto que ela, é um filho que ela queria muito, muita cobrança do marido, inclusive, né, que não aceita o filho adotivo, queria um filho que fosse verdadeiro, né, nas palavras dele. Gente, e o que a personagem da Lucy viveu não é só coisa de novela, não. Tem muita mulher que passa por isso na vida real. A social media Gisele Ramos é uma dessas mulheres. Ela estava passando por um momento muito difícil quando começou a ter os sintomas. Barriga crescendo, seios doloridos, enjoos, tontura. E aí a escolha dela foi se isolar. Devido às crises de pânico, ela não conseguia sair de casa. Os meses foram passando e ela tinha certeza de que seria mãe. Chegou até a comprar roupinhas e fraldas para o bebê. Com um suposto aí 7 meses, a Gisele acabou criando coragem e foi procurar ajuda. Foi a uma clínica perto de casa, fez um ultrassom e aí ouviu que não estava grávida. Ela contou que nesse momento o mundo caiu, né? Viveu um luto de 1 ano. E mesmo com o médico dizendo que a gravidez dela não era real, na verdade, ela em muitos momentos chegou a achar que o médico estaria errado por conta de todos os sintomas que ela teve. E a psicóloga Larissa Fonseca, que é especialista em ansiedade, crises de pânico e burnout, disse para a nossa produtora que o trabalho psicológico é muito importante para ajudar a lidar com o luto e com a dor da perda nesses casos. Porque a gente está falando de uma mulher que acreditava, que sentiu estar grávida e que não existe tempo certo para poder superar essa dor. Semaia, explica pra gente por que a mulher pode ter esse tipo de gravidez? Olha, Cris, a Larissa, ela trouxe alguns elementos para a gente que eu acho que se conectam, inclusive, muito com a história da Gisele, a história que você acabou de contar para a gente, né? Então, ela fala que, na verdade, muitas vezes surge um forte desejo por engravidar, e a mulher acaba acreditando de verdade que está grávida, e olha só que curioso, muitas vezes é uma forma ali de você alimentar a sua autoestima, como se ser mãe fosse te tornar uma pessoa competente, uma pessoa com uma autoestima mais elevada. Então, às vezes, essa gravidez psicológica, ela vem em momentos de trauma, em momentos de relação abusiva, em momentos de desesperança, porque a gente acaba alimentando com essa vida que está chegando ali, que você tem uma nova esperança, um novo motivo para viver. Então, muitas vezes, isso pode estar associado aos motivos que fazem com que as mulheres acabem desencadeando uma gravidez psicológica. E aí é uma doença que, na verdade, não é uma doença, desculpa, gente, mas o termo correto é pseudociese. E aí fala-se de uma doença somática, né? Que vários sintomas
vão se somando em relação a essa sensação de gravidez, e isso acaba gerando uma confusão na pessoa que está passando por esse fenômeno, né? Então, eu acho que achei muito curioso isso, de muitas vezes isso estar associado a um momento de dor, de dúvida, de trauma, e de alguma forma essa gravidez acaba significando alguma saída naquele momento, né? Então, ela traz, inclusive, e a Cris vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, mas ela traz a importância do apoio psicológico nesse processo e também do acompanhamento ginecológico, porque é para a mulher, aos poucos, ir se deparando com os fatos, porque é realmente muito delicado, de que a gravidez não está acontecendo ali. Mas é um processo que precisa ser muito delicado. É bastante curiosa, né, essa busca ali por uma esperança numa gravidez, e que é um momento que vai transformar a vida dessa mulher, né? A ginecologista Karen Rocha Depou, que é especialista em fertilidade humana, ela diz que é difícil falar com uma paciente que está passando por isso, e é realmente, precisa de delicadeza, né, gente? Porque a mulher está num momento extremamente frágil. Cris Fib, minha amiga querida, Gisele falou que tinha contado da gestação para algumas pessoas. E aí, vai se sentir aflita, envergonhada, com medo até das pessoas acharem que ela tinha enlouquecido. E a gente sabe bem qual que é essa imagem que a sociedade faz de uma mulher que enlouqueceu. É uma carga mental muito pesada, né, Cris? Cris, é muito pesado. Imagina você contar isso, né? Contar, se você estiver grávida e tiver que contar que passou por uma perda, já é difícil. Mas para você contar que passou por uma gravidez psicológica e tá passando por um luto mesmo assim, né, Cris? Porque a ideia que você tinha de futuro não vai ser aquela ideia, você estava se preparando. A Gisele conta que tinha comprado enxoval, então é muito pesado. E a vergonha é muito grande, Cris. Em vários, né? Casos de transtorno mental, problemas de saúde mental, a gente nota que tem uma vergonha muito grande, porque são coisas muito estigmatizadas, a gente fica muito estigmatizada mesmo. A Larissa, que a gente estava, a Sema se referiu, que a gente estava contando que conversou com a Rafa, nossa produtora, ela lembra que a saúde mental é um tabu, causa constrangimento, e por mais que a gente fale e repercuta, muitas vezes a própria pessoa sente uma certa incredulidade, Cris, a pessoa não quer acreditar que ela está passando por isso, né, Cris? A gente mesma duvida da gente, a gente dá uma desimportância, fala, não, eu não tô com isso da minha cabeça. Então, ela conta que ela teve um paciente com um cargo alto numa multinacional, que passou por um burnout, né, um esgotamento psicológico, e ele sabia que se ele falasse disso, nunca ia ser promovido, porque as pessoas, né, da empresa iam achar que ele não dava conta. E a gente sabe, né, Cris, que não é culpa da pessoa, uma questão de saúde mental. Dois, que quando essa pessoa é mulher, é mais difícil ainda, porque essa ideia de que a gente é mais fraca, que a gente não tem a capacidade de passar por aquilo, de transpor, de que a gente lembra daquela palavra histérica? Então, tem muito estigma mesmo, e a gente tem que sempre lembrar e repetir, a gente está aqui para isso, que questão de saúde mental, problema de saúde mental não tem nada a ver com fraqueza. Muitas vezes ela vem de um distúrbio químico, ela tem tratamento, precisa procurar ajuda, porque sem ajuda é muito difícil de se curar, né, Cris? E aí, vamos em frente, porque senão a vida fica muito difícil, mais Cris, difícil do que ela já é. A gente não pode ter medo de pedir ajuda, como a Cris falou. Isso não faz de ninguém mais fraca, não. Por mais constrangedora que seja a situação, resolver tudo sozinha pode te tornar ainda mais, pode te colocar numa situação mais complicada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não há ninguém mais sobrecarregada na sociedade do que uma mulher que tenta resolver tudo sozinha na vida. Então, se você tiver essa possibilidade, peça sim, procure por ajuda.